Então, estou dando início aqui à nossa gravação, tá? Como vocês sabem, todas as nossas aulas são gravadas. Então, essa aula também está sendo e vai ser disponibilizada, né, junto às demais, ali no Classroom. Vocês sabem ali que na barra atividades, né, no Classroom, que é a nossa sala de aula virtual, já estão ali, né, os vídeos gravados da aula 1, 2, 3, a revisão da aula 1 a 3. Está ali também o vídeo da aula 4, da aula 5 e da aula 6. E hoje, claro, depois vai estar ali a gravação da nossa revisão, né, da aula 4 a 6. Os slides, a mesma coisa, na nossa sala de aula virtual, no Classroom, na barra atividades, está lá o tópico slides das aulas. E ali igualmente estão todos os arquivos, né, slides da aula 1, 2, 3, slides da revisão, aula 3, aula 1 a 3, os slides da aula 4, 5 e 6, e os slides aqui de hoje, né, dessa revisão da aula 4 a 6, também vão estar lá depois para vocês. Além dos vídeos, né, e dos slides, ali na nossa sala de aula virtual, vocês têm também todos os exercícios que foram feitos, né, em cada uma das aulas. Então, nosso processo pedagógico aí, em cada aula, né, é dividido em dois momentos. Né? Na primeira parte a gente tem então, os conceitos, as fórmulas, exemplos práticos de aplicação, né, passo a passo de como fazer cada cálculo. E depois, na segunda parte da aula, a gente tem uma outra técnica pedagógica, que é o desafio, né, de vocês mesmos, então, aplicarem os conhecimentos com as fórmulas, os cálculos, enfim, naquele segundo momento fazendo os exercícios. Estes exercícios, na segunda metade de cada aula, eles estão sempre à disposição para vocês reverem, né, estudarem, né, esse material também. Né? Então, se vocês olharem ali na barra atividades do Classroom, está lá os exercícios da aula 1, os exercícios da aula 2, 3, os exercícios da revisão da aula 3, da aula 1 a 3, os exercícios da aula 4, da aula 5, da aula 6, e hoje, os exercícios da revisão de hoje também vão estar ali depois para vocês. Então, no Classroom, que é a nossa sala de aula virtual, estão todos os materiais das aulas que a gente teve e vai ter ainda, né? Então, gente, material, né, muito importante, vocês acessarem, estudarem, participarem. A segunda parte da aula é sempre a mais importante na minha visão, né, porque é ali que vocês vão aplicar as fórmulas, os cálculos, vão encontrar as dificuldades, e aí é um momento de vocês tirarem as dúvidas, fazerem perguntas, né, sobre dificuldades que têm em relação aos cálculos, tá? Então, aquele segundo momento da aula, ele é muito importante. Muito bem. Em cada uma das nossas aulas, todas elas, né, a gente sempre revê o calendário, porque é um aspecto importante aí, né, a gente precisa relembrar o processo, justamente para não correr o risco aí de alguém esquecer, né, o processo avaliativo. E muito embora, né, a gente sempre faça o contrato pedagógico, vocês sabem, lá no primeiro dia, né, antes da aula 1, a gente tem um contrato pedagógico. Ele é muito importante porque a gente detalha tudo, né, como é que vai funcionar a disciplina, como é que é o processo avaliativo. No contrato pedagógico, a gente abriu o Moodle, né, mostramos a forma de acesso, acessando lá a disciplina de matemática, acessando a semana 1 e mostrando onde está a avaliativa 1 do Moodle, né, valendo 2 pontos, acessando a semana 2 e mostrando onde está a avaliativa 2 no Moodle. Abrimos o guia do aluno, mostramos que lá no guia do aluno é onde está o prazo, né, que vocês têm para fazer cada uma dessas duas avaliativas, né, na N1, valendo 2 pontos cada uma. A gente mostrou também onde vai aparecer a prova final, onde vai aparecer a substituição, se for o caso, né, ali no Classroom. Tá? Também mostramos ali no... desculpa, lá no Moodle, né? Também mostramos ali no Classroom o trabalho disciplinar, né? Que é onde vocês fazem o trabalho. Ele vale 6 pontos na N1. Nesse vídeo do contato pedagógico, a gente abriu ali, então, o trabalho, a seção da barra atividades, clicamos lá no trabalho disciplinar, a gente abriu o arquivo, mostrou ali as 4 questões que vocês têm que desenvolver, né? Essas 4 questões ali já tem a fórmula, então no trabalho, na verdade, vocês têm que demonstrar o desenvolvimento do cálculo, o passo a passo do cálculo, todo ele, e claro, a resposta correta, né? E aí vai então 6 pontos do trabalho, ele já está à disposição de vocês desde o primeiro dia, então
o trabalho é o que mais tem prazo, né, para entrega. É quase um mês aí que vocês têm o trabalho, né, e ele encerra o prazo de entrega agora no dia 19, sábado, tá? Eu já dei uma olhadinha na lista e 15 pessoas entregaram, então tem um número grande aí de alunos que falta entregar o trabalho, né? Não vamos esquecer desse detalhe aí, porque é 60% da nota da N1, né? As avaliativas, 4 pontos, né? 2 pontos cada uma, mais o trabalho, valendo 6 é que fecha os 10 da N1, né? Muito bem. Professor, uma dúvida. Sim. Cada um tem que entregar o seu, né? Isto. Cada um faz a entrega do Ah, que a vídeo. Vitória mandou o nosso junto, daí eu preciso entregar também. Isso, precisa também, porque as notas são individuais, tá? Tá bom, obrigada. Tá? Vocês podem, claro, a gente combinou isso lá no contrato pedagógico, né? Fazer em dupla, né? Trio, né? Enfim, montar os grupos que vocês quisessem, mas na hora da entrega cada um precisa entregar o seu, tá? Que a nota é dada individualmente. Aí eu abro o arquivo, verifico o desenvolvimento do cálculo, né? Olho o valor ali que foi encontrado, né? A resposta final, e atribuo a nota. Quando eu atribuo a nota, eu clico em devolver, e aí vocês vão receber no perfil de vocês a nota que ficaram no trabalho. Tá? Aí, no caso, então, a nota é individual, por isso precisam cada um entregar o seu trabalho. Né? Muito bem. Obrigado pela pergunta aí da Bruna, ajudou a relembrar esse detalhe. Né? Na semana que vem, gente, na terça-feira, dia 22, a gente vai ter uma revisão final com foco, né, em preparar vocês aí para a nossa prova do dia 24. Então, é o último dia de aula ao vivo dessa disciplina, né, no dia 22, porque no dia 24 não tem aula ao vivo, dia 24 é só a prova, tá? Então, no dia 24 ocorre a prova, um pouco antes das 19 horas, né, uma meia hora, uns 15 minutos antes, é postado no Classroom as instruções da prova e o código da prova, tá? Vocês vão ler as instruções com calma, né? Muita atenção. Vão copiar o código. E às 19 horas, vocês vão acessar o Moodle, vão clicar lá na disciplina de matemática financeira, abaixo ali da semana 1, 2, 3, 4, vai estar lá a prova final, vão clicar nela, e ela vai pedir o código, vocês vão inserir o código, e aí vai abrir, então, a prova para vocês. Vão ser ali 10 questões, para vocês responderem, e ao final de respondidas as 10 questões, clicar em salvar e enviar, só depois de responder as 10, é claro, né? E ela já vai dar automaticamente a nota para vocês na N2, tá? Nossa média final, então, é N1 mais N2 dividido por 2. São os 4 pontos avaliativas no Moodle, mais os 6 do trabalho, 10 na N1. N2, prova final, 10 pontos. Soma as duas dá 20, divide por 2 dá 10, tá? Se por acaso, ao somar as notas N1 mais N2 dividir por 2, ficar abaixo da média mínima 6, né? Aí reprovaria, mas no entanto a gente ainda tem, né, a avaliação de substituição, né? Seria entre aspas uma recuperação, substitui a menor nota, né, entre a N1 e N2 para atingir a média, né? Essa prova ela não tem código, né? Ela ocorre no dia 10/7 lá no Moodle, tá? No mesmo espaço ali dentro da disciplina de matemática financeira. Nesse dia, então, quem ficou abaixo da média, obrigatoriamente, né, tem que fazer essa prova de substituição, tá? Digo obrigatoriamente, né, se quiser atingir a média, né, claro, né, nesse sentido que é obrigatório, né, obrigatório para quem quer passar se ficou abaixo da média, tá? Mesma coisa o processo avaliativo, né, se eu não quero fazer a substituição obrigatoriamente, né, eu tenho que fazer a avaliativa 1 e 2, o trabalho, enfim, a prova final, né, tirar a nota ali necessária para não correr esse risco de ir para a substituição, né. Espero que ninguém corra esse risco, né, espero que não aconteça com ninguém, ninguém vá para a substituição. Quero todo mundo ver todo mundo passar por média aí, tá? Alguém levantou a mão? Deixa eu dar uma olhada aqui. Me pareceu que sim. Maria Eduarda? Quer falar, Maria Eduarda? Sim. Quantas horas a gente vai ter para fazer a prova? A prova, ela é sempre definida, tá? O tempo de prova pelo núcleo EAD. E aí eles fazem uma definição lá, um cálculo, né? Geralmente é o dobro do tempo que leva para fazer. Então, se leva 45 minutos, eles põem 1 hora e meia. Se leva 20, eles põem 40, 45 minutos, né?
ele sempre põe o dobro do tempo que leva para fazer, tá? Geralmente, prova de cálculo, como a matemática financeira, a administração financeira, né, que são disciplinas que têm cálculo, por exemplo, geralmente 1h30, tá? Eu não posso determinar porque não sou eu que defino o tempo, né? O pessoal do núcleo EAD lá que vai definindo, né, para cada disciplina esses tempos, de acordo com a programação da prova, tá? Mas, no geral, é 1h30 para cálculo, tá, Maria Eduarda? Salvo alguma alteração que possa ser feita. Tá bom, obrigada. Tá? Muito bem, legal. Boa pergunta, né? Geralmente a gente fica nessa... Né, tem cálculo, quanto tempo será a prova, né? A gente fica ansioso com isso, né? Mas fiquem tranquilos aí que ele sempre põe o tempo mais que suficiente, tá? Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Ficou com alguma dúvida em relação ao nosso processo avaliativo? Quem não entregou o trabalho ainda, né? Não esqueça, gente. Tá chegando o prazo final aí, né? Dia 19, sábado, encerra o prazo, tá? O sábado conta, né? Enquanto for dia 19, ainda tá no tempo, né? Só depois que virar meia-noite, virar 20/6, aí já não é mais o prazo, né? Certo? Então, cuidem isso. É uma pontuação importante aí para fechar, né, a nossa média da N1, né? Tá, Analice, vi a tua mensagem ali. Espero que volte em seguida aí para não perder conteúdo aí, tá, Analice? Muito bem. Se ninguém tem aí nada a acrescentar, nenhuma dúvida, né? Vamos adiante então. Nossa ideia hoje, como a gente falou, é fazer a revisão, né, dos conteúdos das aulas 4, 5 e 6. Na aula 4, a gente viu as rendas financeiras 2, né, renda financeira diferida. Na aula 5, o sistema Price, para amortização de dívida. E na aula 6, o sistema SAC, para amortização de dívidas. Então, começamos pela aula 4, renda diferida. E aí vamos relembrar essa tabelinha, né, das rendas financeiras, que diferencia a renda diferida das demais pelo prazo de carência, pelo prazo de diferimento, né? Fica muito fácil da gente identificar que vai utilizar as fórmulas da diferida, porque no próprio enunciado, né, do exercício, vai determinar ali que tem um prazo de carência, tá? Esse prazo de carência ele é importante para calcular, né, a prestação, para calcular o valor atual, sem o qual não tem como ser feito, né, o cálculo da renda diferida. Então, obrigatoriamente, o enunciado vai tratar ali do período de carência, e a gente já sabe, então, né, a carência é renda diferida, e aí, renda diferida não tem cálculo de montante, né, ela vai ter o cálculo do valor atual, que é feito em 2 etapas, e o cálculo da prestação, tá? Relembrando, o que é o prazo de carência? O prazo de carência é aquele período que se tem sem realizar pagamentos, né? Então, é um prazo inicial que, transcorrido, aí sim se inicia o período de pagamento. Então, carência de 3 meses significa que vão transcorrer 3 meses sem pagamentos. Quando fechou o terceiro mês, começa a pagar as parcelas desse financiamento, dessa dívida, desse empréstimo. Tá? Então, 3 meses de carência, passou 3 meses e não pagou ainda, né? Aí fechou a carência, começa a pagar lá 10, 20, 30 parcelas que tiver a pagar pela frente. Tá? Então, tem 2 períodos importantes aí, né, na renda diferida, que é o período de carência e o período de pagamentos. A gente não pode trocar um pelo outro, né? Não pode confundir um pelo outro, porque na renda diferida, a carência é utilizada para fazer a potência, né, ali nos cálculos. E se por acaso, né, a gente cometer aí o erro de trocar o período de carência pelo período de pagamentos, aí vai mudar a potência e, né, a resposta vai ser totalmente outra. Então, muita atenção em relação a isso, né? A gente já tinha falado a respeito lá na aula da renda diferida e durante os exercícios, mas é bom reforçar, é bom relembrar, né? Para que não fique, enfim, né, um erro desses nos nossos cálculos, né? São pequenos detalhes que alteram totalmente a resposta, tá?
Então, renda financeira 2, renda diferida. Primeira fórmula da renda diferida é a fórmula do valor atual. Ela é feita em 2 etapas, né? Então, quando a gente calcula a primeira etapa do valor atual, a gente está calculando o valor da dívida no momento que a gente começa a fazer os pagamentos. Então, transcorreu o período de carência, a gente começa a fazer os pagamentos. Esse valor, o CM, é esse momento. Em que valor está a dívida naquele momento que eu vou começar a pagar as parcelas? É o CM, tá? Então, o M é período de carência, significa que é o valor atual transcorrido o período de carência, que vai ser, então, a prestação vezes o fator da tabela FVA para uma determinada taxa em um determinado período, tá? Muita atenção, a diferida utiliza a tabela FVA, né? A gente sabe que para rendas a gente tem 2 tabelas, né? Que é FAC e FVA. A gente deve estar muito atento sempre, olhando, né? O topo da tabela, o título, né? Se realmente é a FVA, tá? Bom, esse é o primeiro passo. Então, a gente determina o valor atual quando a gente começa a fazer os pagamentos. Mas esse valor já teve juros em cima, né? De fato, qual era o valor lá no início do financiamento, antes do período de carência, quando foi contratado, né, esse valor? Ele é o C0, é o valor na data zero. Tá? No início do financiamento, qual era o valor? Então vai ser o CM, né, que é o valor que a gente começou a pagar lá depois do período de carência, dividido por 1 mais a taxa, fecha parênteses, elevado à potência do prazo de carência, que é o M. Tá? Aqui que está o detalhe, né, de um erro bem comum aí que acontece na renda financeira diferida. Muitas pessoas acabam, né, trocando aqui o prazo de carência pelo prazo de pagamentos, né, na potência. Então, muita atenção, aqui é o prazo de carência que faz a potência. Lembrando outro detalhe importante, né, esse já está bem batido, né, a gente já vem conversando a respeito disso lá desde, né, dos cálculos de juro composto e depois nas rendas anteriores, que a gente não pode somar, né, um numeral com um percentual, né. A gente tem que fazer aqui uma conversão de percentual da taxa para numeral. Então, se a taxa for, por exemplo, 2%, né? Divide 2 por 100, fica 0,02, soma com o número 1, vai ficar 1,02. Aí sim a gente faz a potência, pelo prazo de carência. O resultado da potência a gente usa para dividir o CM que a gente encontrou anteriormente. Tá? Essa é a sequência do cálculo, né? A gente não pode fazer nada diferente disso, tá? Então, primeiro resolve os parênteses, depois faz a potência, depois faz a divisão. Tá? Essa é a sequência. Nós temos a fórmula da prestação também na renda diferida. Tá? A fórmula da prestação é dada pelo valor atual, o valor do início, né, do financiamento, do empréstimo, né, do valor contratado, vezes 1 mais a taxa, fecha parênteses, elevado à potência da carência, né? Potência de M, tá? Dividido pelo fator da tabela FVA para uma determinada taxa e um determinado período M. Aqui a sequência de solução, né, primeiro resolve os parênteses, 1 mais a taxa, faz a potência, o resultado da soma, né, de 1 mais a taxa eleva a potência da carência, o resultado da potência multiplica pelo valor do financiamento, C. Aí sim, esse valor a gente vai dividir pelo fator encontrado na tabela. Um cuidado importante em relação à tabela, a gente, além, claro, de estar olhando a tabela certa, né, é olhar com exatidão, né, o enunciado do exercício. Qual é a taxa daquele exercício que eu estou fazendo? Qual é o período de pagamentos daquele exercício que eu estou fazendo? Porque a nossa memória, né, acaba puxando dados, informações de coisas que a gente viu antes, né? Um exercício anterior que eu resolvi e aquilo ficou, né, na minha memória, né? Carregou na memória ali aquele valor. E aí daqui a pouco a gente está usando, né, uma taxa de exercício anterior e a gente faz o cálculo e não acha a resposta. Tem lá 4 alternativas, eu faço, nunca dá a alternativa daquelas alternativas ali. Então a gente, né, começa a fazer uma auditoria do nosso cálculo. Bom, o que pode estar acontecendo? Tem 4 alternativas, eu não acho nenhuma, então eu vou começar a olhar. Será que eu não estou olhando a taxa errada? Vou olhar no enunciado do exercício, tá? A taxa está certa.
Vou olhar o período. O período do exercício. Daqui a pouco, noto aí, estou usando outro período, né, do exercício anterior. Então, muito cuidado em relação a isso. Ou então, estou olhando a taxa e estou olhando o período certo, mas olhei a tabela errada, então vou lá, vou conferir, né? Estou usando mesmo a tabela FVA, peguei o fator certinho, tá? Isso é um detalhe importante. Tá? Outra coisa, fiz o cálculo da prestação, não achei o valor da prestação. Né? Refiz umas 2, 3 vezes, né? Não dá nenhuma das alternativas que tem ali. Vou dar uma olhada se eu estou fazendo a potência certa também, né? Estou levando aqui ao período de carência, porque no enunciado vai dizer, tem um período de carência de 3 meses e um prazo de pagamento de 12. Daqui a pouco eu vou olhar e vou, estou levando a potência 12, mas 12 não é período de carência, né? 12 é o prazo de pagamento. Então, a gente, auditando o nosso cálculo, a gente começa a descobrir, né, onde pode estar alguma falha no cálculo. É claro que a matemática também, né, a gente tem que acertar nesse sentido, né? Então, primeiro resolve os parênteses, faz a potência, multiplica pelo valor do financiamento e depois divide pelo fator da tabela, tá? Muito bem. Relembrando as fórmulas e esses detalhes, né? Tranquilo para vocês, gente? Alguém quer fazer alguma pergunta sobre a renda diferida? Tá tranquilo, senhor. Legal, João. Muito bem, gente. Então, vamos ver um exemplo, né? Ou rever, né? Um exemplo. Aqui no enunciado, a gente deve ter uma leitura atenta, né? A gente está revisando a renda diferida. Mas quando a gente vai fazer a prova, por exemplo, né? Não vai estar no cabeçalho, assim, né? Rendas diferidas, né? Como está aqui no slide. Vai ter o enunciado. E a gente tem que identificar no enunciado o que é uma renda diferida, né? A primeira coisa, né? A gente vai procurar no enunciado aqueles elementos conhecidos, né? Das rendas anteriores, no início do período, né? Com entrada, sem entrada, para definir se não é antecipada e pós-antecipada. Bom, já não tem esses termos nesse enunciado. Já olhei e vi que tem carência. Bom, então eu consegui definir agora, né? Olhando que tem carência, que é uma renda financeira diferida, tá? E pede para calcular o valor atual. Então, é uma diferida e vou fazer a aplicação da fórmula do valor atual, que tem 2 etapas, né? Primeiro, a gente calcula o CM, que é o valor da dívida, né, transcorrido já o período de carência, que valor é esse quando eu vou começar a fazer os pagamentos, e depois, para chegar na data zero, né, no dia do contrato, do financiamento, qual era o valor da dívida, naquele começo, né, antes do período de carência, inclusive. Certo? Então, está definido aqui que é uma renda diferida, porque de carência e é o valor atual. O financiamento, então, ele é em 12 parcelas, 12 pagamentos, de 2.299, que é o nosso R. Vai ser negociada a taxa de 2,5% ao mês, período de carência de 12 meses. Tá? Acabou cobrindo aqui a fórmula, acabou cobrindo um pouquinho do enunciado. Deixa eu ajustar isso. Então, a aplicação direta, né, da nossa fórmula do valor atual. Primeira etapa, então, CM, prestação vezes o fator da tabela FVA. Prestação 2.299, está dado no enunciado, vezes o fator da tabela FVA, para a taxa de 2,5% em um N12, né? Também está ali no enunciado. Sempre conferir isso, né? Olhar no enunciado a taxa, olhar o período de pagamentos, né? E a gente acha, então, lá no fator da tabela FVA, 10,25776. Atenção, o fator não se arredonda, né? Então, a gente não faz arredondamento nenhum, nem diminui o número de casas depois da vírgula, tá? Multiplica o fator pelo valor da prestação, a gente tem um valor, né, de dívida de R$ 23.582,59 no momento em que se iniciam os pagamentos, tá? Aquele momento que já passou o período de carência, a gente vai começar a fazer os pagamentos. Esse CM, esse valor, é a dívida nesse momento,
tá? 23.582,59. Quanto é que era o valor da dívida no início, antes do período de carência? A gente vai para a segunda etapa, então, né? Que é o valor na data zero, tá? O valor de financiamento no início, lá no momento do contrato. É o CM, os 23.582,59, dividido por 1 mais a taxa elevada à potência do período de carência, tá? Então tá lá, 1 mais, a taxa é 2,5, então 2,5% dividido por 100 é 0,025, tá? Fecha parênteses, eleva a potência de 12, que é o período de carência, tá? Tá ali, carência 12 meses. Então vai ficar 1,025 elevado a 12, que dá 1,34489. Aí sim eu divido o valor CM pelo valor encontrado na potência, e o valor do financiamento lá no dia do contrato, né, na hora que foi contraída a dívida, o valor era 17.534,96 centavos. Aqui, gente, nessa segunda etapa, uma coisa importante, né, na hora de converter o número percentual para numeral, tá, eu vejo que às vezes tem alguns erros, né, de cálculo que são naquela tentativa de fazer de cabeça, por exemplo, 2,5% vai dar 0,25. Aí a gente vai lá, coloca na forma, faz o cálculo e não dá. Porque, de fato, né, faltou um zero aí, né? Então, o 0,25 seria 25%, né, e não 2,5%. É uma das coisas que acontece, assim, com certa frequência. Tá? Se a gente não tem a certeza absoluta, né, para fazer de cabeça, não tem vergonha nenhuma, pegar a calculadora, né, pôr ali 2,5 e dividir por 100, não vai ter erro, vai achar exatamente 0,025. Não vai aqui, né, esquecer desse zero antes, tá? Então, tem umas situações que acontecem assim, né, se não tiver a certeza absoluta, é bom fazer na calculadora para não deixar chance para o azar, né? Tá? Muito bem. Vamos ao próximo exemplo, aplicação da fórmula da prestação. Aqui nesse enunciado, aqueles mesmos detalhes, aquelas mesmas recomendações. Tá? Vai estar lá na prova, ou na substituição, ou na avaliativa, né, que vocês estão fazendo lá no Moodle. Não vai estar lá o título, é renda financeira diferida. Eu vou ler o enunciado e vou ter que achar aqui, né, que renda é essa. Tá? Não fala início do período, nem no final do período, né, com entrada, nem sem entrada, então não são as rendas antecipadas e pós-antecipadas. Aí fala em carência, então uma renda financeira diferida, pede o cálculo da prestação, então o cálculo da prestação de uma renda financeira diferida porque tem carência, tá? Então Carla vai financiar um carro, resta-lhe certa quantia para compor o valor, ela solicitou um empréstimo, então, de 32 mil, né? Esses 32 mil aí, para inteirar o valor para a compra do carro que ela quer, com as prestações a serem pagas em 24 parcelas, é o nosso N, né? É o número de pagamentos, 24 parcelas, uma taxa de 3,5% ao mês. Ela vai ter uma carência de 3 meses, né? Então, ela vai ter 3 meses sem pagamentos até começar a fazer o pagamento dessas 24 parcelas que vão começar depois, então, desse período. A fórmula da prestação, então, é o valor atual, né? O valor do empréstimo, os 32 mil, vezes 1 mais a taxa é 3,5%, né? 3,5 dividido por 100 é 0,035, então vai ficar 1,035 elevado à potência da carência, a carência está dada no enunciado ali, é 3, né? 3 meses, então leva a potência de 3. Então 1,035, que é a soma do parênteses, elevado à potência 3, dá 1,10872. Aí a gente multiplica, né? Então, o valor da potência pelo valor do financiamento vai dar 35.479,04. Divide pelo fator da tabela, né? FVA para a taxa 3,5 e o N24. Tá? Para certeza que está olhando a tabela certa, né? Sempre olhar lá no cabeçalho se é a tabela FVA. Taxa realmente, né? Verificando aí o enunciado, né, para a gente não trazer da memória de exercício anterior, então a gente sempre confirma olhando o enunciado se a taxa e o período está certo, e aí sim olha na tabela. E aí lá na tabela, para essa situação, o fator é 16,05837.
tá? De novo, sem qualquer tipo, né, de arredondamento, né, nem usar menos casas depois da vírgula, usa todas as casas depois da vírgula. Então faz a divisão e vai achar uma prestação de R$ 2.209,38. Muito bem. Vimos aí a renda diferida, lembramos aí as fórmulas, né, algumas dicas aí, alguns cuidados na aplicação das fórmulas. A gente viu de novo aí o passo a passo, né, do cálculo do CM e o C0, o valor atual, e também revimos aí o cálculo da prestação, né, da renda diferida. Dúvidas, perguntas? Tudo claro, cristalino como um céu de inverno nublado? Tá tranquilo, gente? Igual uma noite cheia de nuvens. Só. Exatamente. O desafio vem na hora de fazer os cálculos, né? A gente vê ali que é tão simples, né? O cálculo é simples em si, né? A grande questão, na verdade, que nos pega muitas vezes é a questão da atenção, né? Porque se a gente for olhar, né, é uma matemática aqui, né, é soma, é multiplicação, é divisão, né? É potência, nem raiz não tem, né? É bem tranquilo mesmo. São 4 operações básicas da matemática, mas a atenção aos detalhes é que às vezes gera, né, uma falha de cálculo, né? Então, é basicamente atenção, tá, gente? O passo a passo sendo seguido, o detalhe está sempre na atenção. Né? Às vezes escapou algum detalhezinho ali, né, não fiquei muito atento, aí o cálculo, né, vai dar diferente. Aí, claro, né, como é muito natural, né, a gente cometer alguns erros de atenção, fazer aquela auditoria do cálculo, né, que a gente comentou antes, né. Tem lá as 4 alternativas, eu não estou achando a resposta, então eu vou começar a auditar o meu cálculo. Eu vou olhar a potência, se eu usei ela certa, eu vou olhar o fator, né, eu vou olhar os elementos todos para ver onde está o problema. Né. A gente sempre tem que fazer uma auditoria do cálculo para conseguir, às vezes, corrigir, né, alguma falha de atenção. Tá? Isso aí é muito, muito tranquilo, né? Às vezes uma olhada, 2 aí nos fatores, né, que a gente utilizou no nosso cálculo, a gente consegue identificar, né, onde estava o problema, tá? Muito bem. Então, se vocês não têm aí dúvidas ou perguntas, gente, vamos ao próximo elemento aí da nossa revisão, que é o conteúdo da nossa aula 5, né? Lá na nossa aula 5, a gente começou os sistemas de amortização, né? O sistema de amortização Price e o sistema de amortização SAC. No início dessa aula 5, a gente trouxe a definição das duas, né? A gente já definiu os elementos que compõem os sistemas de amortização, né? O básico já saiu nessa primeira aula, que era uma prestação é sempre composta de 2 elementos. A prestação é composta do valor da amortização, que de fato vai abater o saldo devedor, e uma outra parte de juros. Então, eu pago uma prestação, os juros fica para o banco, né, o que abate o saldo devedor é o que sobrar, é o que vai amortizar a dívida. Isso é o básico para os 2 sistemas, seja o SAC ou seja o Price. Né? Mas a gente viu também a diferença entre eles. O sistema Price é um sistema que tem a prestação constante, fixa. Os outros 2 elementos, se a prestação é constante fixa, os outros 2 elementos, né, juros e amortização, o que acontece? Os juros e a amortização variam ao longo do tempo. Os juros têm uma variação decrescente ao longo do tempo no sistema Price. A amortização tem uma variação crescente dentro do sistema Price. Tá? Veio uma mensagem no chat. Josi, antes que saiu, voltou. Travou para ti, Josi? Travou, mas agora voltou. Voltou? Dá uma Legal. Voltar, funciona.
Tranquilo, tu não some aí, hein? Não. Tem que passar na matéria. Não quero fazer ela de novo. Já está no final, né? Não podemos deixar essa passar. Então, gente, sistema price, a prestação é constante, os outros dois elementos que compõem a prestação, a amortização é variável crescente, os juros é variável decrescente. E o outro sistema? A gente também, nessa primeira aula já, a gente viu a definição do saque, né? O saque, ele também tem essa mesma lógica, é claro, óbvio, né? Tem uma prestação e a prestação é composta por amortização e juros. Mas no sistema saque, a amortização é que é constante. Os juros vai variar decrescente e a prestação vai variar também, né? Ela vai ser também decrescente, tá? Então tem uma distinção aí entre os dois sistemas. Quando um elemento é fixo, os outros dois variam, tá? No price, a prestação é fixa, os juros é variação decrescente, a amortização é variação crescente. No saque, a amortização é que é fixa, os juros varia decrescente. A prestação varia decrescente no saque. Tá? Então a gente viu isso já definido, né? Antes de começar a ver as fórmulas e os cálculos, né? Do sistema price na aula 5 e do saque na aula 6, né? Muito bem. Relembrados esses detalhes, nós temos então no sistema price a fórmula da prestação. No price se utiliza a tabela FVA. Né? Trata-se de um empréstimo, de um financiamento, né? Então a tabela a ser utilizada é aquela que serve, né, para essas situações comerciais, de compra, venda, empréstimos, financiamentos, né? Então o sistema price, a prestação é o valor do financiamento, né, representado então pelo C, valor atual, dividido pelo fator da tabela FVA para uma determinada taxa em um determinado período N. Tá? Bem simples a fórmula, uma divisão. Claro que a atenção especial aqui é encontrar a tabela certa, né, e o fator correto para a taxa e o período certinhos. As outras duas fórmulas, e a gente já tem isso bem claro, né, que toda a prestação é sempre composta, né, de amortização e juros fica para o banco, a amortização é o que de fato vai bater o saldo devedor, né. O juros é dado pelo saldo devedor vezes a taxa do financiamento. É claro, né, que o primeiro juros incorre sobre o saldo devedor inicial, que é o valor financiado, mas esse saldo devedor vai diminuindo ao longo do tempo, né, conforme vão sendo pagos, né, os valores das prestações, sempre vai abater aqui do saldo devedor a amortização. Então, na prestação seguinte, né, o saldo devedor sendo um pouquinho menor, vezes a taxa, os juros também vai ser um pouquinho menor. Então, a cada mês que se paga uma prestação e abate a amortização do saldo devedor, por consequência, os juros vai diminuindo ao longo do tempo. Tá? Por isso, os juros diminuem, então, aqui no sistema price. A amortização, o que acontece com ela? O efeito inverso, né? Na amortização no sistema price, a fórmula é a amortização igual a prestação menos juros. Por que a amortização aumenta ao longo do tempo no price? Por quê? Sendo a prestação constante e os juros diminuindo ao longo do tempo, o valor da fórmula aqui, né, para cada prestação paga, né, vai fazer com que a amortização seja crescente. Uma prestação fixa e um juros menor a cada mês a amortização vai acabar sendo maior, né? Cada vez a gente tira menos da prestação. Tá? Então essa é a lógica no sistema price. Os juros são variáveis decrescentes e a amortização é variável crescente. Tá? Vamos a uma aplicação, então, do sistema price. Nós temos aqui um exemplo para calcular no sistema price os valores da prestação, das parcelas de juros e de amortização. Referente ao empréstimo, no valor de 8.250, vai ser pago em 4 prestações, 4 parcelas, com juros de 5% ao mês. Então, quando o sistema tem um dos elementos que é fixo, constante, a gente começa o cálculo por ele, né? No price, quem é constante? A prestação, o R. Então, a gente começa o cálculo pelo R. R igual ao valor do financiamento dividido pelo fator da tabela. Financiando, então, aqui 8.250, dividido pelo fator da tabela,
fator para a taxa 5%, e o N, né, 4%. Então, esse arquivo, né, das tabelas de rendas estão lá no arquivo que vocês já conhecem, né, já utilizaram nas aulas anteriores, aquele arquivo que é um material para consulta de fórmulas, tem ali as duas tabelas, né, a FCA e a FVA. Claro, vamos fazer o cálculo aqui utilizando a tabela para o price, a FVA. Tá? A gente olha no cabeçalho lá, então, de 0,5% até achar os 5%, né? 0,5, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5%. Achei 5%, vou até o N4, N1, 2, 3, 4, achei o fator, e aí coloco o fator na minha fórmula, né? 3,54595, divido o valor do financiamento pelo fator, e o valor da prestação é R$ 2.326,60. Claro que aqui, né, é meramente ilustrativo, né, porque não dá para ver os fatores nessa tabela aqui, vocês têm que abrir o arquivo em PDF, em muitos casos aí tem que dar o zoom para enxergar melhor o número, né, que é o meu caso, né, eu sou 4 olhos, né, eu preciso dar um zoom, né, naquele arquivo em PDF lá para poder enxergar certinho o fator, né. Então, se vocês têm esse mesmo problema que eu, vão precisar fazer isso, tá. As prestações são constantes, é o sistema price, então vão ser 4 prestações nesse valor, né, de 2.326,60. Não preciso calcular, né, várias vezes a prestação. Ela é fixa, calculo uma vez só. No entanto, como a gente viu nesse conceito do sistema price, o juros é variável, a amortização também será variável. Então, a gente precisa determinar que valores são esses. Tá? E aí, para fazer esse racional, nas nossas aulas, a gente utilizou uma tabela. Né? Então, vamos manter aí esse racional, né? Para a gente chegar ao entendimento do porquê é variável a amortização, do porquê é variável os juros. Tá? Então, começou lá o empréstimo no valor de 8.250. Nós já temos as prestações, né? A fórmula, o valor do financiamento dividido por FVA, fator da tabela, e deu ali uma prestação de 2.326,60. São fixas, então vão ser 4 prestações, que todas elas somadas totalizarão, né, 9.306,40. Então, depois de pagar as 4 parcelas, paguei tudo isso, por ter tomado, né, os 8.250 emprestado. Bom, a diferença entre o valor tomado emprestado e o valor total pago é os juros, né? Porque aqui na coluna da amortização, depois que a gente amortizou tudo, a gente pagou os 8.250. O que sobrou é juros, né? Que ficou para o banco, os 1.056,40, tá? Então, a amortização mais os juros, nesse caso, deu o total, né, das 4 parcelas, os 9.306,40, tá? Bom, a prestação a gente já sabia, porque a gente usou a fórmula, né? E ela é fixa. Mas como é que a gente chega nos juros? Como é que a gente chega na amortização? Os juros é dado por aquela fórmula já vista anteriormente, saldo devedor vezes a taxa. Qual é o saldo devedor no início? Nada foi pago ainda, né? Ainda estou devendo o valor emprestado, 8.250, vezes a taxa, que é de 5%. 5% desse valor dá R$ 412,50. Esse é o juros, então, que fica para o banco, né? Eu pago essa prestação, desconta isso aqui, 412,50, que vai ficar para o banco. O que sobrar é a nossa amortização, é o valor da prestação menos os juros. Então, a amortização fica 1.914,10. É isso que vai bater o saldo devedor. Devia 8.250, abati a amortização, agora o novo saldo devedor, a dívida agora está em 6.335,90. Então, pago a segunda prestação agora, 2.326,60. Quanto é que eu vou pagar de juros, né? Quanto de juros vai sair dessa prestação? 316,80. Como é que a gente chegou nesse valor? Saldo devedor atual, né? Os 6.335,90 vezes 5%. Deu lá os 316,80. Esse valor, então, é retirado do valor da prestação e fica para o banco. O que sobrar é a amortização. Então, a prestação menos os juros. Sobrou de amortização 2.009,80.
saldo devedor anterior, 6.335,90, menos a amortização, novo saldo devedor, 4.326,40. E aí, mesmo o raciocínio, né, até o final. Tá? Fazendo, então, cálculo de juros, de amortização, abatendo o saldo devedor, até que chega um momento que o saldo devedor é zerado, né? Então, a gente vai amortizando até pagar toda a dívida, zerou o saldo devedor, não deve mais nada. Soma o valor de todas as amortizações, vai dar exatamente o valor da dívida inicial, né? 8.250. Somados todos os juros pagos, mês a mês, deu aí 1.056,40. Tá? Muito bem. Aqui fica muito claro o conceito que a gente viu, né, do sistema price. Prestações constantes, está aqui. Iguaizinhas, fixas, constantes, cada uma delas. Os juros, está aqui o conceito. Os juros são variáveis, nenhum valor é igual ao outro, né? E decrescentes. Começou em 412,50 e foi diminuindo mês a mês, né? Até chegar lá, no último mês, um juros de 110,79. Então, juros variáveis, decrescentes. A amortização, também, aqui o conceito, exatamente como a gente viu, né? A amortização é variável, nenhum valor é igual ao outro, e ela é variável crescente no price. Ela começa em 1914,10, depois a amortização vai aumentando ao longo do tempo, né? Chegando lá no final, uma amortização de 2.215,81. Então tá aí o conceito do price, prestações constantes, juros variáveis decrescentes e amortização variável crescente. Tá? Deu para relembrar tudo, gente, do price? Alguém quer fazer alguma pergunta? Ficou com alguma dúvida? Dúvida não, mas cálculo sim. Exercícios, quer dizer. Sim, sim. Depois nos exercícios vem o desafio, né? Uma pergunta que surgiu lá durante a aula do Price, né, foi: professor, a gente vai ter que fazer essa tabela na prova, na avaliativa? Claro que não, né? Não vamos ter esse espaço para fazer na prova, né? Uma prova online, né? Vão ter alternativas, né? Alternativa A, B, C e D. E, eventualmente, podem surgir as seguintes situações, né? Calcule no sistema Price o valor da prestação. Aí vai dar as alternativas, né? Alternativa A, R$3.000. Alternativa B, 4.000. Alternativa C, 2.326,60. Pronto. Achei a prestação correta, né? Marquei a alternativa C. Ok. Mas pode aparecer assim. Calcule o valor da prestação no sistema Price, né, e relacione com a teoria, enfim, né, ou identifique a alternativa correta. E as alternativas vão estar assim: 2.326,60 e as prestações são variáveis crescentes. 2.326,60 e as prestações são variáveis decrescentes. 2.326,60 e as prestações são fixas constantes. Vai ser a letra C, né, porque no sistema Price a prestação é fixa constante. Mas vejam bem, né, cada uma das alternativas dava exatamente o valor que foi calculado na prestação. O que determinou a resposta certa foi o conceito a respeito do sistema Price. Então, muita atenção a isso, né, para conseguir fazer essa definição. Outro exemplo de questão que pode surgir é: calcule o valor da prestação e o valor correspondente aos juros do primeiro pagamento e a amortização do primeiro pagamento. E aí a gente precisa fazer, né, então, essa outra parte, calcular os juros e a amortização, tendo calculado já a prestação, né? Aí a gente precisa fazer essa primeira linha aqui do cálculo da tabela para determinar juros e amortização no primeiro mês. Tá? E aí pode ter lá, né, as alternativas. Letra A, prestação, né, o valor da prestação, o valor dos juros e o valor da amortização, diferentes ali em cada alternativa, para vocês marcarem a certa. Tá? Então, esse raciocínio, né, que a gente olha na tabela, ele é muito importante, né, fixar essas ideias, né, esses conceitos, e a forma de fazer o cálculo, que vai ser necessário em algum momento. Tá? Esse é mais recente, né, o sistema de amortização SAC, mas está aí na nossa programação fazer revisão, né, do SAC também, mas o SAC faz pouquinho tempo que a gente viu, né? O SAC a gente viu ele na terça-feira, mas como está na programação fazer
uma revisão do saque também, e vamos retomar, né, as ideias a respeito do saque, tá? É o sistema de amortização constante. Então, dos 3 elementos, né, que compõem o sistema de financiamento, nós temos prestação, amortização e juros. Aqui, é claro, né, sendo amortização constante, a variação se dá nos outros 2 elementos, prestação e juros. O juros é variável decrescente, também no saque, mas a prestação no saque ela é variável decrescente, né, que difere do sistema anterior. Então, cada sistema tem seus conceitos, né, e tem a sua dinâmica. A fórmula da amortização no sistema saque, ela é dada pelo valor do financiamento, C, dividido pelo número de parcelas de pagamento. Então, se o financiamento tem 10, 20, 30, 100, 150 vezes, né, a amortização é calculada uma vez só, e ela vai ser igualzinha, a mesma, né, em cada uma, né, das amortizações que ocorrerem, né, ao longo dos pagamentos. Tá? Então, a amortização é fixa, calcula uma vez só. Né? Os juros é a mesma lógica. Tá? Os juros é o saldo devedor vezes a taxa. Como vai sendo amortizada a dívida ao longo do tempo, né, aqui os juros vai sendo variável decrescente também. Tá? A prestação é variável no sistema de amortização constante. É dada pela fórmula a amortização mais juros. Tá? O que acontece, então, com a nossa prestação? Se a amortização é fixa, constante, né, e ela soma os juros, e os juros é a variável decrescente, então a gente vai estar sempre somando, né, em cada prestação um valor fixo de A e um valor menor de J em cada uma delas. Por isso a prestação vai sendo menor ao longo do tempo também. Né? Porque os juros diminuem, a prestação automaticamente vai diminuir também, tá? Nessa mesma lógica. Aqui a gente já verifica que há uma facilidade um pouquinho maior no cálculo do sistema de amortização saque, porque neste não tem fator, né? Não tem que olhar a tabela lá, FVA. As fórmulas são diretas, né? O cálculo é dado, então, pelas fórmulas matemáticas, sem necessidade de tabela, tá? Claro que a gente deve estar bem atento, né? As fórmulas, que tem algumas fórmulas parecidas, né? A fórmula da amortização fica um pouco parecida com a fórmula do R, de uma para com outra, né? Então, muita atenção aí nesse detalhe. Se eu não me engano, a gente teve uma questão, né, nos exercícios da aula aí, que tinha uma fórmula, né, e perguntava de um sistema, mas era fórmula diferente, né, e a gente teve um percentual de erros grande naquela questão, em função da questão da atenção aí, tá? Então, a gente tá aqui uma aplicação, então, do sistema saque, tá? Pede o cálculo utilizando o sistema saque do valor da amortização, referente ao empréstimo de 43 mil, vai ser pago em 8 parcelas, com juros de 2% ao mês. Aqui as informações que a gente precisa, né, são só 2, né? O enunciado está dando 3 informações, mas para calcular a amortização no saque, eu preciso só do valor financiado e do número de parcelas. Então, fórmula, amortização no saque, valor financiado, dividido pelo número de parcelas, 43 mil dividido por 8, dá uma amortização de R$ 5.375. Vão ser 8 amortizações fixas, constantes, iguais, de 5.375. Tá? Então, aqui um exemplo de um exercício que pede apenas a amortização. Muito bem. O que pode acontecer, então, de exemplo de exercício? Né? Bem simples, assim mesmo, desse jeito, né? Alternativa A, 5.600, alternativa B, 7.000, alternativa C, 10.000, alternativa D, 5.375. Ponto. Né? Cálculo direto, só o valor, né? Só a matemática. Mas, como a gente já viu antes lá no sistema anterior, a gente pode ter o conceito atrelado ao resultado matemático. Então, posso ter lá, alternativa A, o valor da amortização é 5.375 e estes valores são variáveis decrescentes. Letra B, o valor da amortização é 5.375 e esses valores são variáveis crescentes. Letra C, esse sistema não tem amortização. Letra D,
o valor é 5.375 e esses valores são fixos e constantes. Letra D é a correta. O conceito a respeito, né, deve estar bem firme, tá? Porque vai acontecer essas situações, né, em que vocês têm que conectar o valor encontrado com o conceito do sistema, tá? Muita atenção, né? Se precisarem, anotem para não esquecer esses detalhes. Muito bem. Neste outro exemplo, nós temos aqui que calcular os valores não só da amortização, mas dos juros e das prestações, tá? Então, o enunciado diz assim: calcule o valor das parcelas de juro e da amortização, referente às prestações de um empréstimo de R$3.000, a taxa de 3,5% ao mês vai ser liquidada em 6 parcelas. Então, como é um sistema de amortização constante, a gente começa pelo que é constante. O que é constante? A amortização, então, o primeiro cálculo é C dividido por N, né? É o valor do financiamento, 3.000, dividido por 6 prestações, 6 parcelas, que vai dar, então, uma amortização de R$500. Então, cada mês pago, né, vai, então, abater do saldo devedor R$500. Só que a prestação, a gente sabe, né, é uma composição entre a amortização e juros. Então, a gente descobriu os juros para conseguir determinar o valor de cada uma das prestações, tá? Então, começando pela primeira prestação, a fórmula da prestação no sistema SAC é a amortização mais os juros. A amortização a gente já sabe é constante, 500, mais os juros. Os juros é dado por saldo devedor vezes a taxa do financiamento. Nada foi pago ainda. Então, qual é o saldo devedor inicial? É o valor do financiamento, 3.000, né? Então, R$3.000 vezes 3,5%. 3,5 dividido por 100 é 0,035, né? Então, a mesma coisa que multiplicar 3.000 por 0,035. Dá R$105 de juros. Então, os 500 da amortização mais os 105 de juros, a primeira prestação fica no valor de R$605. Então, ao pagar esta prestação, 105 vai ficar para o banco. É os juros, né? É o aluguel do dinheiro. Não abate saldo devedor, tá? O que sobra, então, é a amortização, que a gente já sabe é fixa. É R$500. Qual vai ser o novo saldo devedor, então, depois que eu pagar a primeira prestação? Então, o novo saldo devedor será R$3.000, que era a dívida inicial. Depois de pagar a primeira parcela, vou abater 500 da amortização. Fica um novo saldo devedor, né? Os 2.500, que vai ser utilizado, então, para calcular o novo juros, né, na segunda parcela. Na segunda prestação, então, amortização mais juros. A amortização são os R$500, né, mais os juros, saldo devedor vezes taxa. Novo saldo devedor, 2.500, já que a gente já pagou a primeira prestação e abateu R$500 de amortização, né. 2.500 vezes a taxa de 3,5%, temos um novo juros aqui de 87,50. Então, a amortização mais os juros dá uma prestação de R$587,50. Ao pagar essa segunda prestação, então, claro, a lógica é 87,50 fica para o banco, é o aluguel do dinheiro. Os R$500, que é o que sobra depois de pagar a prestação, é a nossa amortização fixa, né? Vai abater do saldo devedor. Qual é o saldo devedor? 2.500 menos os R$500. Paguei a segunda prestação, vai abater mais 500, né? Então, 2.500 menos 500, ficou um saldo devedor de R$2.000. Então, é esse valor que eu vou usar para calcular os juros na terceira prestação. Terceira prestação, a amortização, R$500, mais os juros, saldo devedor vezes taxa. O saldo devedor atual é os 2.000, né? Depois que eu paguei a segunda prestação e abateu mais 500, ficou 2.000. 2.000 vezes 3,5%, R$70 de juros. Juros mais a amortização, dá uma terceira prestação no valor de R$570. Então, paguei a terceira prestação, deste valor de 570, a lógica é 70 fica para o banco, é o aluguel do dinheiro, né? E esse valor de R$70 não abate saldo devedor, o que abate saldo devedor são os R$500.
Então, para a quarta prestação, né, seria os 2.000 menos os 500 de amortização, para calcular os juros da próxima prestação, e assim sucessivamente, né, até que a gente pague as 6 prestações, né, abata toda a dívida, né, então pagando os juros e as amortizações em cada uma das prestações. Tá? Aqui, além daquela situação que pode acontecer, né, do tipo, determine a amortização, né, e a relação dela com o conceito, né, pode aparecer alguma questão que peça para a gente fazer, além do cálculo da amortização, o valor, por exemplo, da primeira e da segunda prestação da amortização saque. Então, vai ter uma alternativa lá, por exemplo, o valor da amortização é R$500, o valor da primeira prestação é 605 e o valor da segunda prestação é 570. Não é, né? Porque 570 é a terceira. Alternativa B, o valor da amortização é 500, o valor da primeira prestação é 570 e o valor da segunda prestação é 587,50. Também não é. Letra C, o valor da amortização é 500, o valor da primeira prestação é 605 e o valor da segunda prestação 587,50. Perfeito. Então, alternativa C correta. Então, pode ter uma alternativas, né, nas questões para a gente determinar em conjunto a amortização e os valores da primeira e da segunda prestação. Ou então, o valor da amortização e os valores da primeira, segunda e terceira prestações. Tá? Nunca vai pedir, se for 6, se for 10, se for 15 prestações, não vai pedir todas, né? Nem caberia nas alternativas, tá? Então, pode ir aí pedir amortização mais a primeira e a segunda, ou mais a primeira, a segunda e a terceira prestação. Claro que, além disso, a gente pode se deparar com a seguinte situação, tá? Os valores da primeira e da segunda prestação são 605 e 587,50. E estes valores das prestações são constantes. Bom, já não é verdade, né? Porque no sistema saque, né, os próprios valores já estão dizendo que são variáveis, né? Mas a alternativa está dizendo que é constante, tá? Os valores da primeira e da segunda prestação são, respectivamente, 605 e 587,50, letra B, né? E estes valores são variáveis crescentes. Então, numa dizia que era variável decrescente, na outra variável crescente. Tá? Então, se a variável decrescente, aí vai estar certo. Tá? Então, os valores são variáveis decrescentes. Então, eu posso dar esses mesmos dois valores para a primeira e segunda prestação, dizendo que eles são constantes, que são variáveis crescentes e que são variáveis decrescentes. Estará certo quando disser que são esses mesmos valores, variáveis decrescentes, porque esse é o conceito do sistema saque, né? E é isso que está sendo demonstrado aqui nesse exemplo. A prestação é variável, os valores não são iguais, né? E são decrescentes, né? Começa um valor mais alto e vai diminuindo ao longo do tempo, tá? Então, os conceitos precisam estar firmes, né? Porque os enunciados aí, as alternativas podem exigir que a gente faça essa conjunção, né? Entre o valor encontrado no cálculo e o conceito. Tá? Então, para relembrar aí a tabela e a gente verificar, né, essas constantes e variações, no sistema saque, a amortização sendo constante, a gente já vai ter, então, os 6 valores de amortização. Né? Então, foi calculado uma amortização de R$500, ela é constante, então vão ser 6 amortizações que, somadas, vão dar o total de R$3.000, né? Então, vai pagar toda a dívida, vai amortizar toda ela, então é natural que somar todas as amortizações dê o valor tomado emprestado, né? Que é os R$3.000, o saldo devedor inicial. Como a amortização vai abatendo R$500 por mês, então começa com 3.000, abate 500 fica 2.500, abate 500 fica 2.000, abate 500 fica 1.500, e assim por diante, de 500 em 500 até zerar a dívida, tá? Mas a gente sabe que a prestação, né, ela é composta não só pela amortização, é a amortização mais os juros na nossa sistema de amortização saque. Tá? Então, a primeira prestação de 605, como a gente viu, né, é a amortização 500, mais os juros de 105. A prestação, então, primeira é R$605. Tá? É sempre o saldo devedor, né, os juros é só o devedor vezes a taxa. Deu aí 105.
Na segunda prestação a gente viu também, né? Mesmo processo. A amortização 500 mais os juros, para dar uma prestação de 587,50. Então aqui é a taxa 3,5 vezes o valor já abatido, né? Pagou a primeira prestação, o saldo devedor já não é mais 3.000, né? Abateu 500 de amortização, ficou 2.500. Então, a gente nota, né, que os juros vai diminuindo ao longo do tempo, né, de 105 para 87,50, para 70, para 52,50, para 35, para 17,50, em função da redução do saldo devedor, porque os juros, a taxa é sempre a mesma, né, 3,5. O que vai diminuindo aqui é o saldo devedor. Então, a multiplicação da taxa pelo saldo devedor vai gerar um juros menor a cada momento, a cada prestação paga. O reflexo disso na prestação é que a prestação vai sendo menor também, né? Que a amortização mais um juros menor em cada mês gera uma prestação menor em cada mês. Começa a prestação em 605 e termina a última prestação lá, 517,50. Então a gente vê nessa tabela, né, os conceitos na prática. A amortização é fixa, constante todos os meses. Os juros, ele é variável decrescente, né, mês a mês. E as prestações também são variáveis decrescentes. Tá? A amortização 3.000 mais os juros de cada mês somados dando 367,50, soma a amortização mais os juros, foi pago um total de 3.367,50, que é exatamente o resultado da soma de cada uma das prestações. Tá? Foi paga toda a dívida, os 3.000, e para o banco ficou, então, um juros de 367,50 para esse valor aí tomado emprestado. Tranquilo, gente? Perguntas, dúvidas? Deu para relembrar tudo? Pra mim, por enquanto, tá tranquilo, sabe? É os exercícios depois que vai dizer se lembrei tudo mesmo. Tranquilo. Depois, na hora de fazer os cálculos, né, a gente vai enfrentar os desafios aí, e a gente, claro, né, no segundo momento ali, depois do intervalo chamada, a gente está sempre conectado ao vivo aí para, se surgir dúvidas, se surgir pergunta, né, atender aí as necessidades de vocês durante os exercícios, tá? Então, se vocês não têm perguntas ou dúvidas, a gente faz um intervalinho, 15 minutos, dá para fazer um lanche aí. Não dá para jantar, mas dá para fazer um lanche, né? A gente volta, então, às 20h30. Pode ser, gente? Às 20h30, então, voltamos. Na volta, chamada. A chamada é sempre ao vivo, tá? E os exercícios no Classroom para a gente fazer. Na medida do possível, né? Peço que não desconectem durante o intervalo, porque quando a gente volta do intervalo já vamos fazer a chamada, e às vezes ali, né, se alguém saiu, demora um pouquinho para voltar, dá algum problema na conexão, né? Aí quando vê já passou seu nome na chamada, então se vocês ficarem conectados, né, já facilita bastante no retorno, tá, gente? Então só fecha o microfone e a câmera, voltamos às 20h30. Até daqui a pouco.